Seja bem-vindo ao meu canal Carteira. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. É importante para o canal o seu apoio. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma capa de suplá. O suplá que eu vou ensinar hoje, a capa, ele é para uma base de 35 centímetros, tá bom? Eu já tenho aqui o meu tecido cortado, ele tem o diâmetro total de 47. Esse tamanho de 47, ele é ideal para o suplá de 35. Eu vou precisar de elástico chato, né? No caso esse aqui que eu estou usando é 6,5 milímetros. E eu vou precisar de 60 centímetros. Eu vou precisar de um passador de elástico. Esse no caso é o mais simples. Ou então eu posso usar um grampo de cabelo também. E o viés, né? E a linha da cor que eu for costurar. Vamos ao passo a passo? A gente começa colocando o nosso tecido direito para cima, né, a parte estampada. A gente vai pegar o viés, só que a gente não vai cortar antes, a gente mantém ele na sua embalagem. Como ele vem enroladinho, é legal você esticar ele um pouco, né, para ele ficar reto. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, a parte inicial dele, a gente vai abrir, vai dobrar mais ou menos 1 centímetro. E a gente vai costurar bem nessa marcação aqui que tem. Aqui, ó, do viés. É nessa linha aqui que a gente vai fazer nossa primeira costura. A gente vai ajeitar o nosso viés na bordinha aqui do nosso tecido. E repara que a gente vai sempre esticando, né, ajeitando o viés, acomodando ele de acordo com o nosso tecido. Como ele é um tecido redondo, né, a nossa costura vai acompanhar o movimento do tecido. Não se preocupe se você não tem ainda experiência em costura em curva. Vá devagar, vai ajeitando o viés, que a gente consegue uma boa costura indo devagarzinho. Lembrando, a gente sempre dá o retrocesso no início da costura. Vamos começar? Estamos chegando no final da nossa costura. Quando a gente estiver bem aqui no finalzinho, né, da nossa costura, o que a gente vai fazer? A gente vai medir 1 centímetro mais ou menos, ou até menos, do nosso corte inicial aqui que a gente tinha medido, né, daquele tamanho inicial. Tá vendo? Eu passo só um pouquinho e vou fazer igual. Eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro e vou deixar ele ao lado, paralelo, tá? Se precisar, eu dou um pequeno cortezinho, eu ajusto aqui. Por isso que é legal manter o viés na embalagem, porque aí eu corto exatamente
no tamanho que eu preciso, evito o desperdício. E eu vou terminar minha costura aqui passando no primeira costura e dando um retrocesso para reforçar a costura. Pronto. A primeira parte da nossa costura, ela tá feita. A gente corta os excessos de linha. Se você tiver o viés que combine com a cor do seu tecido, é interessante. E aí a gente também se preocupa com a cor da linha, para que seja uma combinação harmoniosa. Mas se não tiver posta no cru, numa linha mais neutra, que ela vai te auxiliar em quase todas as peças, e é um detalhe que é pequeno, ele não vai aparecer no seu soplá, mas o seu cliente, quando receber, vai ficar bem feliz, né, com os detalhes, né, com o capricho do seu trabalho. Agora que a gente fez a primeira costura, a gente vai virar, né, para dentro. Aqui, ó, é o meu fundo, aqui é a parte direita, e eu vou ajeitar, né, o meu tecido com o viés. Ele basicamente já tomba sozinho quando eu faço isso. E agora a costura vai ser diferente. Ó, ele tá tombado, né? Tá ajeitado. A gente vai sempre costurando, ajeitando o viés, passando a mão, alinhando ele, alinhando o tecido para ele não correr. E agora eu vou fazer a costura aqui, bem no meio. Bem aqui no meio da marcação do viés. E vou fazer isso em toda a volta. É legal jogar a sua agulha para a esquerda, né, para facilitar na hora da costura. Eu sempre começo com o retrocesso e termino com o retrocesso. E sigo toda a costura em toda a volta do meu suplá. Vou passando o dedo, vou ajeitando, vou acomodando e vou alinhando. E aí é só seguir a toda a volta. Se você tem uma etiqueta também no seu trabalho, né, essa hora é um dos momentos que também você pode colocar a sua etiqueta, aproveitar que você está fazendo essa costura aqui atrás e colocar a sua marca. A gente está chegando ao final do nosso trabalho, né? A gente vai
Vou deixar aqui, ó, ajeitadinho. Então aqui, ó, eu encontro, né, dos dois viés e eu venho com toda a costura até que eu passo um pouquinho, dou um retrocesso aqui para fechar essa parte. Pronto. Aí eu tiro os excessos de linha que podem ficar. Aqui. Nesse momento, nossa capa de suplá, ela tá pronta, né? Como é uma capa que ela pode ser manuseada várias vezes, né? Tira e põe da base, eu sugiro que você também faça uma costura desse lado aqui, ó, na parte de cima, para ter um reforço na costura, né? Porque como você vai tirar e colocar, é interessante fazer essa costura. É uma sugestão, mas não é uma obrigação. Fica ao critério seu. Como ele já tá tombado, essa parte da costura é super rápida. Então é uns 3 minutinhos a mais, né, do seu tempo de costura. Tô chegando novamente no encontro, né, do início e do final do viés. Retrocesso para dar um reforço e eu terminei. Corto os excessos de linha. Então repara que eu costurei aqui na parte superior. Aqui também tem um excesso de linha e aqui é a abertura por onde a gente vai passar o nosso elástico. Então agora a gente vai passar o elástico. Eu tô usando aqui o passador simples de elástico. Se você não tiver, você pode usar um grampo, né? E o meu elástico chato, né? Esse aqui é 6,5 milímetros e eu vou usar 60 centímetros para minha base de suplá de 35 centímetros. Então, para a base de suplá de 35 centímetros, eu vou usar 60 centímetros de elástico. O único cuidado que você precisa ter agora é para não perder a ponta, né, do elástico, conforme você vai passando o elástico no seu suplá. A gente vai colocar ele na nossa entrada, né, naquele encontro aqui, no encontro do nosso viés. Não tem segredo, a gente coloca e vai passando o elástico. Então a gente está chegando aqui na parte final. Eu tiro o elástico. Vocês podem perceber que vai aparecer uma touquinha, né? A gente vai ajustando o elástico, né? Tô com as duas pontas do elástico aqui.
Você pode de duas maneiras, dando um nó ou fazer uma costura aqui. Eu prefiro dar 2 nós, né, bem firmes. Dou o primeiro nó, simples, né? E dou o segundo nó. E se eu quiser também, eu ainda posso juntar os dois, né, o nó e a costura. Eu posso ir lá na máquina e dar uma costura aqui. É o que eu vou fazer e já volto aqui para te mostrar. Então eu também dei uma costura aqui. Eu tiro o excesso do elástico, tiro também o excesso de linha, que sempre acaba tendo. E aí, conforme eu vou ajustando aqui a minha touca, o elástico ele vai entrar naquele buraquinho e vai se ajustar. Se ele não entrar, você também pode colocar ele só empurrar com jeitinho, ele entra fácil. E aí, conforme você vai arrumando aqui o elástico, ele vai se ajustar aqui dentro. Pronto. Então a nossa capa ficou pronta. E agora é só a gente colocar a nossa base de suplá. A gente vai ajeitando. E a nossa base de suplá tá pronta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.